Olá pessoal, estamos apresentando mais um FioliCast. Hoje estamos aqui com o pastor Clayton Lima, grande homem de Deus, e vai ser um prazer, pastor, estar com o Senhor nessa conversa. Eu tenho certeza que vai ser edificante para as nossas vidas e para quem estiver nos assistindo também. Eu que agradeço, Jacques, pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder de alguma forma contribuir com os irmãos que vão nos assistir. Amém. Pastor Clayton, gostaria de saber como que foi o seu início na caminhada com o Senhor, se o senhor nasceu numa família cristã, se o senhor se converteu depois. Não, eu não nasci numa família cristã, né? Meu pai, ele era do Rio de Janeiro, PQD é paraquedista, Buenas Verdes, né? Olha só. No Rio de Janeiro, ele era paraquedista do Exército Brasileiro. E ele veio para Curitiba, conheceu minha mãe. E a minha mãe casou com ele tinha 13 anos, ela. Nossa! 13 anos, né? Criança. E ele era filho único, né? E ali, quando eles casaram, eles começaram a ter os filhos, né? O mais velho, daí veio o Carlos, a Cristina, a Márcia, a Simone, o Vracinei e eu. E um mais velho, que a gente diz mais velho, a minha mãe achou dentro de uma lata de lixo. Nossa. Ele estava chorando e ela pegou esse bebê e começou a criar. O nome dele é Sérgio. Nossa. Né? E daí assim, a minha mãe se converteu. Minha mãe era da Evangelho Quadrangular. E ali ela começou a servir a Deus e através dela é que foi fincado o mastro da bandeira do Evangelho dentro de casa. Aí Deus começou a salvar a nossa família. Meu pai se converteu no leito de enfermidade. Nossa. Foi nos finalmente ali. Isso, ele infartou e ele, até inclusive, ele não gostava da minha irmã Márcia, ela saiu de casa com 12 anos de idade, foi se prostituir, né? Daí ela começou a vender droga, se envolveu com PCC, essas coisas. E ela teve 3 overdoses. Meu Deus. Ela com 15 anos morava com um homem de 60, 70 anos. Né? Então daí, quando minha irmã já estava com aproximadamente uns 20 anos, mais ou menos, essa Márcia, que hoje ela morreu fazem 3 meses, né? Nossa, recente. Da morte cerebral, né? Neurisma, né? E quando ela teve 3 overdoses no hospital Cajuru, se não me falha a memória, o médico correu e disse: Dona Rose, se a senhora tem algum Deus, a senhora ore, reze, faça alguma coisa, porque essa filha não escapa dessa. E daí ele virou as costas e foi. E daí daqui a um pouco a minha mãe virou para a porta e disse: Senhor, se o senhor tem uma obra na vida da minha filha Márcia, em salvá-la e ela ser uma mulher de Deus, uma missionária, o senhor traga ela de volta. Mas se ela vai continuar nessa vida errada, o senhor pode levar. Ela fez uma oração rápida e sincera. O médico voltou e disse: olha, dona Rosa, não sei o que aconteceu. Cheguei no quarto, a sua filha acordou. Ela disse 2 palavras: tô com fome e quero minha mãe. Nossa. E ali ela foi para a igreja, se converteu, começou a pregar e Glória cantar. a Deus. E ali Deus começou a salvar os irmãos, né? Que bênção, pastor. E o seu chamado, como foi esse início? O meu chamado... Bom, deixa eu contar um pouquinho mais da história lá de casa. Éramos em 7 irmãos, né? Hoje vivo só tem eu e mais uma. 5 já morreu, né? 4 já morreu, né? O mais velho. E quando eu tinha 7 anos de idade, eu pedia no sinaleiro. Eu acho que vai ter alguma coisa que vai arrancar algumas lágrimas de mim aqui. Mas quando eu tinha 7 anos de idade, eu pedi no sinaleiro. Meu pai me ensinou a mentir para ter as coisas. Né? E a gente também ia nas casas, mentir, que a gente estava passando necessidade. Em partes era verdade mesmo, né? Meu pai era alcoólatra. E a gente comia comida do lixo. E eu dormi debaixo do banco de praça. Sofri muito. E com essa idade a gente começou a passar uns momentos bem difíceis, escasso. A gente não tinha o que comer, né? Eu me lembro uma vez a minha irmã Simone, que ela era
três ou 4 anos mais velha que eu. E eu disse assim pra ela, eu chamava ela de Mone, né? Simone, eu chamava ela de Mone, né? Daí eu disse assim pra ela, Mone, tu com vontade de tomar um sorvete? Daí ela disse assim, eu também tomo, mas a gente não tem dinheiro, pai e a mãe não tem. Aí eu me lembro que em Curitiba chovia muito pedra de gelo. Nossa. Aquelas pedrinhas, né? Aham. E engraçado, né? Como é que foi aquele dia. Eu falei assim, ó, vai chover pedra de gelo. E a gente faz como se estivesse chupando sorvete. A gente encheu 2 copos, não era copo naquela época, era aquela lata de óleo soia, que era lata na época, né? E cheio de pedra de gelo. Lata alta, né? É, exatamente, amarelo, que soia, né? E a gente colocou açúcar em cima da pedra de gelo. E a gente imaginou que era um milkshake lá. E assim, a vida da gente, a gente tentava inventar, criar uma história para amenizar a dor nossa. E também uma dessas situações, eu falei para ela, porque ela era muito cúmplice minha, né? Ela falava assim, Mônica, vamos fazer, vamos, mas será que vai dar certo? A gente sempre era assim, nós dois, né? E daí eu falei para ela, tô com uma fome. Daí ela disse assim, eu também tô com fome. E a gente morava do lado de uma casa de uma mulher que tinha um centro de umbanda. E ela tinha os deuses dela lá no fundo, né, da casa dela. E eu me lembro que essa mulher, ela fez 2 pratos de macarrão com frango e farofa. 2 pratos, e tava quentinho. Ela colocou no pé dos santos lá. E eu olhei pra minha irmã e disse assim, vamos comer? Daí ela disse, comer o quê? Você não tem? Eu falei, olha, macarrão ali quentinho, com frango e farofa. Você tá louco, menino? Eu falei, vamos comer, não faz mal não, só colocou ali. E eu me lembro que eu e ela passamos uma cerca de arame farpado e começamos a comer frango, farofa e macarrão. E ela não viu. Ninguém não viu. Aí a gente tava com a barriga cheia, meus irmãos perguntaram, vocês não vão comer? Eu olhei pra ela e falei, não, a gente já comeu. Já almoçamos, já. Já almoçamos, já. Tá tudo pronto. Tudo pronto. Então foi situações bem difíceis, muito escassa, roupa, comida. Essas situações foi bem difícil pra gente. Na realidade, eu tinha tudo pra dar o que não prestava, né? Mas Deus começou resumindo, Deus salvou minha mãe, aí minha irmã, daí salvou outra irmã, aí meus irmãos, né? E daí eu me converti, eu desci as águas se não me falha a memória, não posso dar aqui, mas acho que em 1990. Eu desci as águas num rio, e ali Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Mas assim, mesmo que eu tivesse me convertido e descido as águas em 1990, você tem muita coisa a aprender, né? Sim. Né? Só é o primeiro passo. O senhor é daqui de Curitiba? Sou. Nasci e me criei aqui em Curitiba. E daí a gente tive que aprender muitas coisas, né? E aí passei por situações difíceis. Eu tentei suicídio, né? Também. Fui parar no hospital e me deu a TAG, né? Que é a generalizada, eu esqueci o nome agora, ansiedade generalizada, né? Acho que exatamente. Ansiedade generalizada, tremia. Fui parar no hospital e eu me lembro assim que quando aconteceu um fato comigo, nós morávamos numa casa de madeira e a nossa casa era de cerca, né? E minha mãe, ela tinha um prego de ferrovia, daqueles que batia para segurar o trilho do trem, os grandão, parecia. Os grandes, E aí a minha mãe pregou num caibro, né? E ficava a ponta, ela pendurava essa sacola de lixo ali, pontudo. E aconteceu um fato e eu sabia que o prego estava ali. E eu, aquele dia, decidi tirar minha vida. Eu fui correndo em direção ao prego, cabeça baixa, pro prego pegar aqui, entrar na minha cabeça e me matar mesmo. Meu Deus. E eu me lembro que eu vi o prego e eu fui correndo em direção. Eu quebrei o caibro e se você perguntar para mim onde está esse prego até hoje, não sei onde ele está. Porque eu tentei ali tirar minha própria vida ali. Ali eu tentei. E daí ali, aquela turbulência, família, né? Pai alcoólatra, quebrando a casa, quebrando móveis, né? Aquele escândalo, aquela coisa ali. Minha mãe sempre serva de Deus, orando, buscando para Deus converter meu pai, né? E
essa minha irmã Márcia, ele odiava ela. Ele dizia assim, eu nunca vou morrer no colo dessa prostituta. Meu Deus. Dizia assim para minha irmã. E o interessante é que no sábado eu saí para trabalhar, meu pai infartou, o coração explodiu dentro do peito dele, começou a sair sangue pelo nariz, pelo ouvido, pelos olhos, pela boca, tudo quanto é parte. E eles colocaram ele no carro e ele ficou deitado no colo da minha irmã Márcia. Nossa. E a minha irmã Márcia fez o apelo para ele. Meu Deus. Pai, você não quer aceitar Jesus? E ele disse, antes de eu falar sim ou não, eu quero pedir perdão para você, minha filha, de ter dito que eu nunca morreria no colo de uma prostituta. E hoje eu estou no colo teu, indo para o hospital. Você me perdoa? Daí minha irmã disse, não, sim, eu perdoo, pai, mas não, fica tranquilo. Daí ela fez o apelo, ele aceitou Jesus, pediu perdão para minha mãe e 10 minutos depois veio a óbito. E de fato, né, ela já não era mais uma prostituta, era uma mulher de Deus, né? Mulher de Deus. E incrível como Satanás ele quer nos chamar pelo nosso pecado, né? Pelo aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente era. Sim. Né? E mesmo no momento ali triste, né? Momento ali de angústia, imagino, para ela, né? Com o pai nessa situação, ela ter essa coragem de falar do Senhor, né? Sim. Isso é lindo, né? E ela pregou para ele se converteu no colo dela, né? Então daí ali morreu, minha mãe continuando firme, servindo a Deus. Minha mãe era uma missionária, minha mãe dirigia circo de oração, minha mãe pregava, minha mãe cantava do jeitinho dela. Eu me lembro uma vez que eu estava em casa e veio uma mulher correndo desesperada, a criança tinha 9 meses e sabia que a minha mãe era uma mulher de Deus, né? Eles sempre iam lá. Nós tínhamos vigília na nossa casa. Olha só. A gente fazia vigília, a gente orava, tinha batismo com o Espírito Santo, tinha cura de câncer lá, era uma coisa maravilhosa. E daí chegou a mulher correndo com a criança de 9 meses e a criança estava desacordada. A criança não estava respirando, já fazia alguns minutos, mais de 30 minutos, né? A mãe entrou em desespero e daí minha mãe pegou a criança estava morta no colo dela, da mãe. Daí a mãe passou no colo da minha mãe. Minha mãe levantou a criança para cima e disse, Senhor, se o Senhor tem um plano na vida dessa criança, Pai, faça que o fôlego de vida entre nos pulmões dessa criança, a criança volte a respirar, pois essa mãe está desesperada. Ela levantou, quando ela desceu, a criança deu um... Uau. E voltou a respirar. Nossa, e ali foi um milagre que aconteceu, um dos milagres que eu vi Deus usando a minha mãe. Sim. Milagres que eu vi assim, através da minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito... de oração, eu sempre digo que o meu ministério ele nasceu debaixo do joelho da minha mãe. Nesse tempo o senhor já tinha se convertido? Já tinha se convertido. Tinha convertido, só que ainda não entendia, não conhecia o que era o evangelho. Não conhecia o que era ser um cristão de verdade. Porque assim, você vem do mundo, Jackson, você vem com vários pecados, resquícios ali, né? Manias, né? Você acha que é normal. Mas conforme você vai buscando a presença de Deus, Deus vai trabalhando na sua vida, Ele vai te convencendo e você vai orando, Ele vai falando para você, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é errado. Isso aqui é... Aí eu fiz muitas coisas erradas ainda antes, mesmo sendo convertido. Né? Mesmo, porque eu não sabia o que era. Eu, assim, na minha época, eu não participei de um discipulado. Na minha época, eu aceitei Jesus, né? E o pastor me chamou e disse, quer descer as águas? Eu disse, tá, vamos descer as águas, né? Aí, desci as águas, só que não tinha ninguém para me explicar o que era o evangelho, o que eu deveria fazer, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler. Ninguém nunca me explicou. Então, eu sempre digo que eu aprendi tudo na raça. Foi tudo na raça, sabe? Aí eu comecei a buscar, eu via um pregador, via outro pregador, aí alguém dava uma palavra, olha, isso aí tá errado, você não pode fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? E eu venho de uma época que era radical, né? Sim, muito radical, né? As igrejas mais antigas ali não podia várias coisas, né? Não podia assistir TV, não podia usar bermuda. Eu lembro, eu dava aula para um pessoal, assim, na adolescência ali eu tinha 15, 16 anos e tinha os meninos que eram da Deus é Amor e eles iam lá na minha casa, eles iam de bermuda, né?
Daí ele falou assim, o professor não tem problema, se o professor não liga. Eu falei, não, imagina, tá tranquilo, por quê? Ele, não, porque eu tô de bermuda. Daí, tipo, na minha cabeça, ué, mas o que tem, né? Sim. Aí eles falaram, não, é porque na minha igreja não pode, eu sei que o professor é crente também. Eu falei, não, rapaz, pode ficar tranquilo, tá? Tem nada disso, não. Então, assim, era rígido mesmo, né? Ele falou, não, porque senão fica de banco e fica... Então, era assim, a doutrina da igreja, né? Ali os usos e costumes de cada denominação, né? Era mais difícil, né? De você seguir ali uma religião, digamos assim, né? Antigamente era mais difícil, tinha essa dificuldade. Eu me lembro que você não podia assistir televisão, não podia jogar bola, não podia usar bermuda, não podia ficar sem camisa. Né? Você não podia usar barba, você não podia usar uma costeleta. O corte de cabelo não podia ser um corte de cabelo degradê. Eu me lembro que era social só. Socialzinho só. Social e baixo, ou rapado. Né? Terninho, gravata, né? Sempre daquele jeito. Então tinha muitas regras impostas pelos homens, que eu acredito que por causa dessas regras, muitos jovens se afastaram dos caminhos do Senhor e muitos se desviaram e até hoje estão desviados, e alguns não voltaram mais para a presença de Deus e até morreram desviados. E o detalhe que, tipo esse assim... excesso, né? Esse excesso não era o pecado de você não usar uma calça, né? Ou usar uma bermuda, ou jogar um futebol. Isso não era porque se fosse pecado antes, né? Teria que ser pecado agora também, né? Exato. Porque o pecado é pecado em qualquer circunstância, em qualquer tempo, né? Exatamente. Pecado é pecado desde Adão e Eva, né? Sim. Desde Adão e Eva. Lá não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, mas ele pecou. Mas pecou, do mesmo jeito. Né? E hoje, eu sempre digo assim, hoje é muito difícil, claro, não é impossível, é difícil servir a Deus com sinceridade, porque hoje é tudo fácil, né, Jacques? Hoje a rede social, se vocês quiserem ver uma coisa errada, na rua, TV, tá tudo ali. Fácil o acesso. Só me permita, eu me lembro que eu fui em Colombo uma certa feita e fui na casa de um rapaz, o rapaz foi ver o negócio do meu carro, e aí o mecânico conversando comigo, daí ele disse, o senhor é pastor, né? Porque o outro rapaz me apresentou, eu sou pastor. Ele disse, eu não sou crente, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei, pode fazer. Ele disse, você sabe o que aconteceu com a minha irmã? Eu falei, o quê? Então, o meu sobrinho, ele tem 4 aninhos. 4 para 5 anos. Falei, sim. E daí travou o celular da minha irmã e ela mandou pro técnico avaliar o que tinha acontecido no aparelho, no celular. E aí ele foi no histórico do celular. E esse celular era do menino de 4 anos. Meu Deus. Sabe? É ele que mexia lá. E lá tinha a palavra sexo. Um menino com 4 anos acessava páginas de sexo. Você tem uma ideia? Por isso que a gente tá falando, tudo é mais fácil, né? E aí eu fiquei pensando... portal que abre, né? Meu Deus do céu. Legalidade, né? Todas essas coisas. Né? Eu falei, meu Deus, uma mãe dessa, deixando um celular na mão de uma criança, e ele acessando, meu menino, acessando pornografia com 4 anos, Jackson. Então, assim, como que essa criança vai crescer? Porque vai ficar tudo no psicológico dela, no consciente dela, subconsciente, né? Fica ali gravado. Né? Apresentaram coisas erradas, fora do tempo. Nossa. Né? Vai causar um estrago. Eu não tenho essa propriedade para falar, minha esposa pode falar mais isso, mas acredito que vai causar um estrago muito grande. Aí ele perguntando para mim, como é que resolve? Como é que eu falei assim? Resolve aqui, não pode dar mais o celular e vai ter que acompanhar essa criança até... Né, desconstruir os pensamentos dela ali, colocando um desenho cristão, lendo a Bíblia, coisas que vai agregar, exatamente, limpar a mente dele para daí ele poder... Mas isso aí só lá na frente que a gente vai ficar sabendo qual que foi o resultado, exatamente. Né? Muito difícil. Exatamente. Muito difícil. Exatamente. Então a gente vê que hoje servir a Deus nesse tempo, Jackson, não é fácil. Não é fácil. A pessoa, é fácil, hoje é fácil. Não é fácil. Tá tudo fácil para você acessar. Qualquer coisa. Eu sempre digo assim, você é cristão não quando você está na igreja, não quando você está com a sua esposa ou com seu esposo, você é cristão quando você está sozinho com o aparelho. Não é verdade? Sim. Aí entra o temor, né? Porque Ciclano e Bertano não está vendo, mas e Deus? E Deus, sim. Aí entra o temor, não é verdade? É verdade. Eu li uma certa feita, assim, que
As pessoas chegavam do pastor e diziam assim pro pastor: pastor, o seu segundo dirigente, ele fuma cigarro. Aí o pastor, né? Não, gente, vocês estão caluniando o irmão lá, o presbítero, homem de Deus, homem santo. Tá, passava. Daí vinha outro obreiro: oh, pastor, seu segundo dirigente fuma. Daí, não, para com isso, gente. Aí vinha outra irmã sempre falando. Aí um dia ele orou e disse assim: Senhor, é verdade o que esse povo está falando? Então o Senhor me mostra. Né? Aí ele estava andando na cidade, aí passou no corredor, viu o irmão descosta, o irmão estava descosta, e subiu uma fumaça, né? Ele estava descosta e ele viu aquela fumaça. Ele olhou: mas o irmão está subindo uma fumaça. Quando ele chegou perto do irmão, ele disse: pai, senhor, irmão. Ele tirou o cigarro da boca e segurou assim, entre a mão, assim, né? Segurando assim. Aí ele pensou: meu Deus, o que eu vou falar para esse irmão? Aí Deus tomou a boca dele e disse assim: irmão, eu tenho uma coisa para dizer pro irmão. O irmão com o cigarro na mão, né? Queimando a mão, né? Nossa. Aí ele disse assim: fala, pastor. Olha, eu descobri que eu sou mais poderoso do que Deus. Daí ele disse: o que é isso, pastor? O senhor está blasfemando? O senhor não deve estar muito bem. Não, eu sou mais poderoso que Deus, meu irmão. Eu sou mais... Não, pastor, para com isso. Mas por que o senhor é mais poderoso que Deus? Sabe por quê, irmão? Porque enquanto eu não estava aqui, você estava fumando e Deus estava ali vendo. Foi eu chegar, você escondeu. Então você teve medo de mim e não teve temor de Deus em errar. Sim. Então é no momento que você está só que você prova o temor, a obediência, a santidade, você se colocar numa posição de servo de Deus, o que é certo, o que é errado, o que pode, não. Isso eu tenho dentro de mim há muitos anos. Já que isso a minha esposa pode falar isso. Eu tenho muito temor. A minha oração é assim, ó: Senhor, aumenta o temor em meu coração para eu não pecar contra ti. Sim. Forte. É a oração que eu faço. E o pastor começou o ministério da pregação, da unção pastoral. Como que veio isso, pastor? Foi assim, ó. A primeira pregação minha foi sobre Jonas. Jonas? Só que eu não sabia pregar, né? Por exemplo, tinha uns jovens lá na igreja, na época, e daí fizeram tipo uma gincana, né? Ó, Ciclano vai trazer uma palavra e Bertrano, cada grupo escolhe um líder para trazer uma palavra, né? Aí o líder do meu grupo ficou com vergonha e não quis falar. E eu falei: eu vou falar. Não sei, mas eu vou falar, né? Aí eu fui falar sobre Jonas, mas me engasguei tudo, rapaz. Tremi, gaguejei. Foi uma coisa, um fiasco. Aí os jovens da igreja deu risada de mim, mas caíram na gargalhada. Aí a moça do outro grupo foi, explicou a palavra bem certinho. E eu fiquei tão triste. Eu disse: meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Passei vergonha e fiz o grupo ser envergonhado, né? Só que dali Deus falou assim: ó, você pode não ter explicado, mas veja um ponto positivo. Você teve coragem, que o outro não tinha. Sim. Aquilo parece que entrou algo no meu coração, me motivou. Aí eu falei: sabe uma coisa? Eu acho que eu vou começar a estudar a palavra. Vou investir nisso aqui. Aí, só que eu dizia assim: meu Deus, mas eu era muito tímido, Jacques. Pensa num camarada tímido. Não consigo imaginar. Pois é, aí que tá, né? Aí é que tá o segredo, né? Da ousadia dado pelo Espírito Santo, né? Sim. Porque a minha tia falava assim: filho, entra pra dentro pra almoçar. Eu ficava na porta, dizia: não, tia, já almocei. Que? Não tinha almoçado, tava com a barriga com fome, mas de vergonha eu não comia. Era muito vergonhoso. E ali Deus começou a trabalhar. E aí eu me lembro que a segunda mensagem que eu preguei foi sobre Josafá. Como eu não tinha aquela base, não tinha estudo, não tinha curso teológico, não tinha nada assim, né? Escola cristã, IBO, escola de obreiro. Toda igreja que eu ia, Josafá, né? Dá-lhe Josafá, né? Já sabia Josafá de trás para frente, de frente para trás, né? E daí eu disse: meu Deus do céu, mas... Aí uma vez eu me lembro que um amigo meu disse assim: rapaz, você só prega Josafá. Você tem parado de pregar Josafá, rapaz. Eu já estou enjoado, eu vou cantar com você, eu já sei que é Josafá. Aí eu fiquei com ele e falei assim: e você não aprendeu nada sobre Josafá? Eu falei para ele. Aí eu falei: às vezes Deus quer falar com você, né? Ué. Aí eu coloquei aquilo na cabeça, disse: não, ele tem razão, né? Aí eu comecei a me dedicar.
Aí comecei a fazer curso básico de teologia, e médio. Aí fui fazendo escola cristã, fui fazendo EBO, Escola Bíblica de Obreiro. Fui começar a participar dos estudos para pastores. Aí comecei a me aprofundar. Aí fiz um pouco de escatologia na época, missiologia. Aí fui me aprofundando, né? Aí a EBO, por exemplo, assim, se você fizer Escola Bíblica de Obreiro 4 anos, ela é equivalente ao médio de teologia. Se você faz 8, é o bacharel, 9. Eu fiz 15. Nossa. Né? 15 num lado, 15 no outro, né? Eu tenho 3 diplomas no mesmo curso, sabe? Curso, Então, ali eu comecei a estudar. No curso. Aí eu comecei a estudar. Daí eu via um pregador, eu via outro pregador, uma ideia, em cima de uma mensagem tirava outra. Aí eu ia orar, Deus sempre me dava o tema primeiro. Até essa semana eu estava conversando com meu filho sobre João 8, né? Quando foi pego aquela mulher em adultério, né? Daí trouxeram, disse, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar até a morte, né? E ali eu falei pro meu filho, filho, Deus me deu uma mensagem aqui que eu acho que se eu falar para um advogado, ele vai achar até interessante. Ele falou, por quê, pai? Porque assim, trouxeram a mulher pega em adultério, e a lei de Moisés diz que tem que apedrejar ela até a morte. Aí ali Deus me deu um tema. Eu nunca nem preguei esse texto na minha vida. Aí o tema é 3 tribunais e um veredito. Por quê? Porque é o tribunal da lei, o da consciência e o da graça. E o veredito, Jesus, vai e não pegues mais. Vai, não pegues mais. Porque o da graça, Jesus, cadê os teus acusadores? A da consciência, quer dizer que vocês não pecaram. Né? E o da lei, tem que apedrejar até a morte. Entendeu? Ali Deus me deu um tema que eu ainda não preguei ainda, mas já me deu o tema, sabe? Então sempre foi assim. E estudando, daí comecei a dar uma palavra aqui, num culto no lar, né? Porque naquela época, já se eu falar para você, eu falo uma coisa para você. Hoje tem redes sociais. Hoje os pregadores são conhecidos por cortes, por view que fala, né? Reels, view, né? Reels, né? Reels, de 30 segundos, né? Sim. Nós não, Jackson. Sabe como é que era? Eu ia lá na tua igreja com uma carta de recomendação, levava, você era o pastor da igreja, você me apresentava e você sentia no coração, dizia, vamos chamar o Clayton aqui para dar uma saudação. Aí eu dava uma saudação, se saía bem, aí o pastor ou o dirigente de segregação te chamava, vim para pregar. Era assim que era feita a nossa agenda. Hoje, tudo pela internet, né? Era difícil. A gente ia de bicicleta pregar, a gente ia de a pé pregar, a gente ia de ônibus pregar, a gente ia de carona. Amor, né, mesmo, né? É o amor, né, pela obra, amor, né? É uma coisa assim. Então, eu fico pensando assim, pega os pregadores de hoje e leve para aquele tempo. Nossa, acho que não ia funcionar. Você tá entendendo como é que é as coisas? Assim, eu digo assim que tem os pregadores raiz, a gente vem, permanece, mas a gente fez agenda do boca a boca. Chama o pastor Jacques lá, chama lá o pastor Clayton, de boca. Não era internet, era difícil. E aí o meu nome começou assim, comecei a pregar um culto à tarde, aí já pregava um culto à noite, aí já pregava num culto mensal, aí já me chamava para pregar num congresso de jovens, congresso das irmãs, aí daí saía de um bairro e ia para outro bairro pregar num outro congresso, no outro bairro, aí foi fechando Curitiba, não, agora vamos para Araucária, aí Araucária, Santa Felicidade, Quatubá, daí foi saindo, Santa Catarina, aí o meu nome foi, mas naquela época, boca a boca, né? Não um a um ali, né? Exatamente, você vê como o negócio era, posso dizer, uma coisa mais sólida, uma coisa mais assim, de Deus, porque se não tivesse o boca a boca, você não sabia. Era mais orgânico, parece assim. Uma coisa mais concentrada ali, né? Isso mesmo. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar, né? Naquela época a gente usava aquelas maletinhas 007. Não sei se você me lembra. Eu ganhei uma mala cromada, rapaz, de números. Eu sou o cara, né? Coloquei a Bíblia lá. Aí eu fui pregar no Norte do Paraná. Aí peguei ônibus, fui, né? Com aquela mala, com a maletinha de viagem. E eu me lembro que eu estava lá na rodoviária esperando o pastor, né? E chovendo, homem, chovendo. E esperando, meu Deus, cadê esse pastor, né? É me buscar na rodoviária. Aí um homem botou uma mão aqui assim, uma mão pesada, uns dedão grossos, rapaz, tudo machucado, meio avermelhada a mão dele, assim, sabe? Eu olhei e disse assim, aquele homem vestido com um chapelão de palha, roupa bem surrada. Eu disse, pois não, moço.
Você é o jovem que vai pregar no trabalho dos jovens? Eu falei assim, eu mesmo. Ah, sim, eu sou o pastor. Eu dei uma olhada nele assim. Rapaz. Eu olhei e falei, que meu Deus. Aquela mão vermelha, porque no Norte do Paraná o barro é vermelho. Sabe? Vermelho, Ele era chama cortador de cano, né? cortador de cano. Que andava. E eu disse, tá. Daí eu falei, tá, pastor, onde é que tá o seu carro? Vem cá, filho, vem cá. Eu fui. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, no canto tinha uma carroça de cavalo. Eu olhei para lá e falei, pastor, onde está o seu carro? Você é a minha carroça de cavalo. Aí, rapaz, pensa, eu com aquela roupa, em cima da carroça de cavalo, sem cobertura, chuva, comendo no teu lombo. Meu Deus, que experiência. E aquele pastor. E eu olhando e disse, meu Deus. Dá-lhe no cavalinho. E cheguei molhado. Cara. Entendeu? Foi me buscar de carroça de cavalo. Eu cheguei molhado e Deus falou assim, Deus começou a me ensinar ali. Moldando, né? Moldando o vaso. Né? E eu fui pregar, eu me lembro que foi uma benção, sabe? O povo simples. A igreja era terra batida. Tá? Eu fui pregar em igreja, Jacques, que o púlpito era um tronco. Nossa. O telhado era de palha. Sabe? E eu me lembro que a goteira tinha 2 goteiras, ela tinha um tempo para cair. Então a goteira da direita caía, eu ia pro lado esquerdo pregar. Quando caía da esquerda, eu ia pro lado direito. Eu ficava assim, ó. Desviando dela. Das 2 goteiras. Eu me lembro que eu preguei e acabou meia-noite o culto. Batismo com o Espírito Santo. Coisa mais linda do mundo. Que não é o lugar, né? Não. Não é o lugar. Não é o ar-condicionado, não é a cadeira. Não é a pessoa, né? A entrega, né? A entrega. E, sabe, meia-noite o povo falando língua estranha. Aquela coisa linda, sabe? Aquela coisa maravilhosa. E quantas vezes também eu fui mal recebido. Quantas vezes eu fui humilhado com a minha esposa. Passei fome, negaram comida pro meu filho em trabalhos que eu fui pregar. Aí tinha uns pregadores mais famosos, eu não tinha nome na época. Aí os caras levavam eles naqueles hotéis, né? Comia dos melhores. E você ficava no quartinho da bagunça da igreja. Que era onde ficava aqueles colchonete. Colchonete, E eu me lembro que eu e minha esposa, numa cidade, não falar o estado, né? E daí a gente ficou no quarto da bagunça. E eu me lembro que quando eu pisei no colchão, aqueles colchão de palha, que sai aqueles palha assim, rapaz, entrar dentro da costela assim. E um cheiro de urina de urina de rato. Aí eu pisei e saiu uma família de rato dentro do colchão, assim, Meu rapaz. Deus. Então me jogaram lá. A esposa do pastor, ela era cega, cuspia dentro do copo, sabe? A gente foi muito humilhado na obra, sabe? Então a gente tem uma história sofrida, né? Até você chegar aonde Deus quer. Mas Deus, você passa por um processo. Aí eu comecei a estudar a palavra, comecei a estudar, Deus foi me levantando, aí comecei a escrever esboço. Hoje eu devo ter uns 4.000 esboços escritos à mão, a punho. Né? Até inclusive hoje eu comecei outro também, né? Que eu vou pregar no domingo. Eu escrevo e deixo, né? E assim, hoje o que eu mais amo, Jackson, eu falo para você, é pregar a palavra. Eu me sinto vivo quando eu estou pregando, falando do Evangelho de Cristo. Amém. Sabe? Assim, parece que eu pregar é o ar que eu respiro. Eu amo isso. E minha esposa pode confirmar isso quando ela vier aqui no podcast de vocês. Eu amo isso, sabe? Eu amo pregar, olhar você chorando, olhar você dizendo, se alimentando da palavra que Deus me deu para sua vida. Isso aí não tem preço. Então eu amo pregar a palavra de Deus. Então, aí eu comecei a pregar. Você entra nas minhas redes sociais, você vê que daí eu comecei a pregar numa casa. Aí foi se expandindo. Aí eu já fui pregar em evento para 10.000 pessoas, púlpito com 2.500 pessoas, só o púlpito da igreja, de obreiro, né? Então Deus me levou para vários lugares, conferência, cruzada. E aí Deus começou a soprar o meu nome, sabe? Aí eu comecei a pregar e foi abrindo as portas. E, pastor, o senhor tem uma caminhada com o Senhor, né, há muitos anos, né? Como que o senhor ouve Deus, assim, nas suas leituras bíblicas? Qual que é? Porque tem pessoas que ouvem a voz, né? Vem um pastor aqui, ele falou assim, olha, eu ouço a voz, né? Fala meu nome. Tem pessoas que sentem no coração, né? Tem pessoas que leem a palavra ali e é uma emoção, né? Como que é com o Senhor, assim, o falar dele com você? Eu acho que, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Acho que é a segunda pergunta que mais fazem pra mim. A primeira é falando do meu processo, né? Que eu passei.
A segunda é como que o senhor ouve a voz de Deus. É assim. Como que Deus mostra para o senhor as coisas? Esses dias eu tentei falar com meu filho, eu falei para ele, filho, Deus, ele fala dentro do meu coração. É uma voz muito gostosa. E a voz, por exemplo, se eu estou na igreja, por exemplo, lá tem 100 pessoas, só para você ter uma ideia, eu estou pregando. As 99 pessoas somem de dentro da igreja e só fica o Jacques. Nossa. É uma coisa assim, falando, as pessoas, será? Mas é assim que Deus faz. Some as 99 pessoas e só fica o Jacques. Aí Deus fala o teu nome, tem coisas que Deus fala já para me falar, mas tem coisas que Deus fala, vai, e eu vou tomar a tua boca. Tem momentos que Deus fala que é para mim falar para você no particular. Ou quando Deus quer honrar a pessoa perante o público, as pessoas, né? Que às vezes tem esse momento, aí é na igreja. Então Deus fala ao meu coração e as pessoas desaparecem, só fica aquela pessoa que Deus quer falar. E tem outras situações que Deus fala comigo no chuveiro. Nossa. Que Deus fala comigo no carro. Que Deus fala comigo almoçando. E Deus fala comigo, às vezes, eu estou conversando com a minha esposa e Deus fala comigo, ó, assim, 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 assado. Quer ver um exemplo? Eu fui pregar lá na igreja da pastora Nerina. E eu estava saindo de casa, Deus falou comigo, você vai entregar uma mensagem pro Jacques. Você entregou. Foi uma coisa assim, só que assim, você tem que ficar tão atento, Jacques, porque assim, pode acontecer de você esquecer. Porque a tua cabeça, eu sou TDAH, com hiperfoco. Entendeu? O hiperfoco meu qual que é? É a leitura bíblica, é a palavra. Eu amo, se quer falar sobre as escrituras, eu amo falar sobre as escrituras. Então, e aí minha cabeça é um turbilhão. Então, se eu não focar, eu esqueço. Entendeu? Se eu não focar, eu esqueço. E ali eu pregando, e Deus tinha falado comigo. E aí o que eu faço? Eu faço prova com Deus. Senhor, se é para me entregar essa mensagem, o Senhor vai me fazer lembrar que é para me entregar para Ele. Quer ver? Domingo agora, eu levei um amigo meu, o pastor Genésio, para pregar com a pastora Silvana Lemos. Já que até que eles vê esse podcast ali, pastor Genésio e a cantora Silvana Lemos. Até traga eles aqui uma benção, casal, viu? Amém. Uma benção, eu indico eles. E aí ele pregou tudo uma benção. Só que ele pregando e eu sentado no banco e o Espírito Santo falando comigo. Só que assim, eu falei pro meu cunhado evangelizar aí, eu falei assim, dirige o culto, eu não quero fazer nada hoje. Deixa eu sentado aqui, né? E ele foi dirigindo, né? Ele falou, então tá bom, até a benção apostólica, eu dei pra alguém, encerra, e eu vou ficar aqui. Então, na minha cabeça, eu não vou fazer nada. Né? E ele pregando tudo e o Espírito Santo falando comigo sobre ele. Nossa. E eu disse, bom, eu não vou fazer nada, o microfone vai vir pra minha mão mesmo, porque hoje eu não quero. Aí Deus me mostrou uma casa, né? Uma casa, 2 águas, e toda a família dele debaixo dessas 2 águas, dentro dessa casa. E eu disse, Senhor, o que é isso, Senhor? O que o Senhor quer falar a respeito disso? Aí o Espírito Santo disse assim, filho, essas 2 águas é uma casa, e essa casa é minha casa, é minha obra, é minha igreja. Eu estou reunindo ele e a família dele dentro da minha casa, porque eu vou mudar o ministério dele de itinerante. Ele vai pastorear dentro da minha casa. Uau. Só que eu vou envolver toda a família. Olha só o que Deus falou comigo. Profundo, né? E você queria ficar quietinho ali. Daí eu disse, meu Deus, aí vi aquela montoeira de coisas. Daí eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Jesus Cristo, o que é isso? Aí foi um casal lá visitar nós, né? E o casal lá da esquerda, aí Deus começou a falar comigo, filho, eles precisam de uma resposta definitiva hoje. Só que eu não vou te falar o que é. Quando você estiver entregando para eles, eu vou tomar a tua boca. Então Deus já não tinha falado. Só que eu bem assim comigo, né? O microfone não vem para minha mão mesmo, eu não vou falar. Eu falei, se verdadeiramente o senhor quer falar com ele, com o Genésio e com o casal, alguma coisa você vai fazer. Aí tiramos a oferta ali, tudo. Aí sentei no banco, aí o Zaia disse assim, pastor Clayton, venha dar o encerramento. Só que não era para mim fazer o encerramento. Né? Eu tinha falado que não. Aí eu peguei o microfone. Não tinha, já tinha combinado com ele. Aí quando eu falei isso, ele começou a chorar. Deus tomou minha boca em cima do microfone. No púlpito, eu peguei o microfone, Deus tomou minha boca, eu entreguei para ele e começou a chorar.
sabe? Essas filhas, a esposa. E daí Deus tomou minha boca para falar com o casal. Tá, tudo bem. Acabou o culto, beleza. Conversei com ele, então, pastor, de Deus, não sei o quê, tá. Aí o casal veio conversar comigo. Olha isso que coisa, Jacques. Ele disse assim, pastor, nós viemos visitar a igreja hoje aqui. Eu falei, que bom, irmãos. Michele e David, o nome dele. Uhum. E eu vim de casa com este pensamento, falando com Deus, Senhor, se o Senhor falar comigo nesta igreja e com meu esposo, nós iremos congregar lá. Nossa. Olha que profundo. Olha, o Senhor falando assim, assado, nós vamos congregar lá. Uhum. E eu falei, daí ela falou, meu Deus do céu, e daí? Não, pastor, nós vamos congregar aqui, porque Deus falou comigo e com meu esposo. Aí tá, daí a secretária vem, tá, e conversando tudo. Daí ela falou bem assim pra mim, o senhor não me conhece, né, pastor? Eu falei, eu não tô lembrado de você, irmã Michele. Pois é, quando eu vi o senhor pregar, eu tinha 15 anos. Uau. Você veja como é que é. Ela deve ter seus 38 anos, não sei. Uhum. Por aí eu acho que deve ter. Uhum. Então, você veja como é que é as coisas. Se eu não entrego a mensagem, entendeu? Uma resposta que eles precisavam, né? Que incrível, né? É isso, sobre isso que eu falei, sobre essa sensibilidade de você saber que é o Senhor, né? E você faz essa prova. Quando você tem ali algo assim, mas se for para eu entregar, então você faz alguma prova com o Senhor já, então tem que acontecer alguma coisa. Sim. Dessa maneira que o Senhor faz. E batalha espiritual, pastor? Eu tenho várias. Poderia compartilhar uma com a gente? Quando eu entrei em depressão, eu fiquei em depressão e tive síndrome do pânico. Né? Eu fiquei praticamente quase 1 ano sem tomar banho, cortar barba. Eu fiquei mal, Jackson, muito mal. E eu pregava, tá? Nossa. Eu pregava. E o interessante é que eu ia pro púlpito, subia no púlpito, pregava. Deus salvava, curava. Eu subia derrotado e descia pior que derrotado, acabado. Não via o que Deus fazia. E eu me lembro que Deus usou uma irmã e disse assim para mim, estou eu fechando a sua agenda, você não terá mais convite. E minha agenda é pregar muito. Eu pregava assim, tinha uma agenda que eu destacava a orelhinha dela, e eu guardava as orelhinhas, não sei se aquela agenda de destacar a orelha, e eu guardava. Então daí ali deu quase 400 dias, ia 365 dias. Nossa. Por quê? Porque eu pregava de manhã, tarde e à noite no mesmo dia. Sabe? Aparecia manhã de consagração, tarde de louvor, vigília, dentro do outro dia de manhã missionária. Então, era assim as pregações. Aquele ativismo que a gente veio conversando, né? No Isso aqui. Isso. Aí, vou eu fechar a tua agenda. Falei, meu Deus. E fechou já. E aí eu entrei no processo de depressão, síndrome do pânico. E eu tinha medo de dormir. Eu dizia para minha esposa, me abraça, porque eu vou morrer. E ali começou aquela batalha espiritual, tudo. E eu não comia, não escovava dente, sabe? Tava já fedendo. A minha esposa também tentou suicídio, ela vai falar para vocês também quando ela vir aqui, teve câncer. Então, aí, e eu me lembro que eu fiquei 1 ano assim, e aí eu me lembro que numa noite eu disse assim pro Senhor, Deus, eu não quero viver mais assim. Eu gostaria que o Senhor me levasse essa noite. Fui bem claro com Deus. E eu, tentando dormir, eu falava para minha esposa me abraçar, que eu tinha medo, né? E eu me lembro que eu acordei e era 2 e pouco, 3 horas da manhã. E a gente saía do quarto, eu descia um degrau e já saía na cozinha. Eu saía do quarto, saía na sala e a nossa cozinha era aqui. E a nossa sala era no meio. Eu desci o degrau, fui para a sala e eu dobrei o joelho no sofá ali no chão para me orar. E eu em depressão, tudo. E eu me lembro, eu orando com Deus, eu disse, Senhor, me leva, Senhor. Eu não aguento mais essa situação. Minha esposa sofrendo, eu sofrendo, não aguento mais. E eu me lembro que eu estava de olho aberto e olhando, tinha a porta da cozinha, eu olhei para a cozinha e eu me lembro que quando você abre uma porta de um, não sei se você já abriu a porta de um freezer de carne, aquela frigorífico assim. Isso, que sai aquela fumaça gelada. Sim. Então veio aquela fumaça gelada da cozinha em minha direção, eu senti muito frio, de olho aberto. E eu me lembro que eu vi nitidamente uma caveira
uma caveira, nitidamente. Ela veio com uma capa preta, ela usava um gorro, os olhos dela brilhavam, e a mão dela era normal, mão cheia de carne, só que o corpo era caveira. E ela empunhalava uma foice, fosse uma foice, mas não era aquela foice que nem diz da morte, era uma foice estranha, era uma foice reta, ela não fazia assim, ela reta, como se fosse uma lança, mas uma foice. E eu me lembro que essa caveira me encostou aqui e eu senti o gelo da lâmina. E eu estava consciente, disse, bom, a morte vem me buscar, Senhor, perdoa os meus pecados, né? Você vai me levar. Eu estava consciente, de olho aberto, Jacques. Nossa. E eu pensando, meu Deus do céu, se a minha esposa ver, eu vou dizer, agora ele tá louco, né? E eu ali. Eu me lembro que encostou aqui, e aí eu levantei a cabeça para cima. Eu falei assim, eu tô pronto, o senhor quer me levar? E eu me lembro que fugiu o telhado da minha casa, sabe? Fugiu assim. E eu me lembro que eu olhei para o céu, eu vi um facho de luz branco, amarelo, muito forte, azulado, e veio descendo. Quando chegou, por exemplo, assim, na altura do teto aqui, eu vi que era 2 pés. Sabe? 2 pés. E eu me lembro assim que eu vi como se aqueles pés tinham uma ferida, mas estava cicatrizada já. Ele veio descendo e ficou na minha frente. Quando ele ficou na minha frente, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu disse, Senhor, o senhor vai me levar? Eu falei outra vez, o senhor vai me levar? Aquele ser, ele tirou, desembainhou uma espada muito bonita. Ela tinha 2 gumes. Ela fosse uma espada romana. Era muito bonita, mas ela não era. Ela era feita de cristal, ao mesmo tempo de ouro, ao mesmo tempo de fogo. Era uma coisa assim que eu nunca vi. E eu me lembro que aquele ser, o rosto dele era uma bola de fogo que ela se movimentava. A bola de fogo se não parava, fazia assim, fogo amarelo, azul, sabe? Uma coisa assim que eu não conseguia ver. Mas as vestes eu via, branca, linda. E ele colocou aquela espada debaixo da lâmina daquela foice. E eu senti o calor da espada. E ele puxou a lâmina, né? E eles travaram uma batalha na sala da minha casa. E eu vi com o olho aberto. Meu Deus. Aí eu disse, meu Deus do céu, minha esposa vinha aqui, meu Deus, ela vai dizer que eu tô louco. E eles começaram a travar. E eu olhando de olho dobrado e olhando para aquilo, eu disse, meu Deus, o que é isso? O que eu tô vendo? Eu tô ficando louco. E eu me lembro que aquele ser de branco, ele deu com a espada no meio, assim, que ele explodiu. E sabe quando recua a fumaça? Recuou junto com aquele ser, com a fumaça, se acabou. Se esvaiu. Aí aquele ser botou a espada, foi subindo outra vez. Eu disse, Senhor, e eu? Senhor, estou em depressão, Senhor, o Senhor vai me levar? E quando ele chegou, quando eu vi outra vez o solo do pé dele, ele disse assim, Clayton, a partir de hoje, eu repreendo a depressão e a síndrome do pânico. E a partir de hoje você está liberto deste mal. E desapareceu. Tô todo... Nossa, eu tô assim, sentindo a presença de Deus aqui. E no outro dia eu levantei, escovei o dente, fiz barba, minha vida mudou. Meu Deus. Foi uma coisa assim, eu vi com os meus olhos. Uma batalha espiritual foi que você viu, que né? eu contemplei. E outras batalhas espirituais que eu sonho com demônios, eu guerreando, eu com armadura de ouro, eu mesmo guerreando com armadura de ouro, sabe? Tirando pessoas que estavam indo em direção a buracos. Deus me dá muitas visões assim, sabe? E eu me lembro também, uma certa vez em casa, que eu estava na sala e eu vi um anão, olho aberto. Eu disse, amor, olha ali. Ela disse, o que foi? Eu falei, nada, não. Aí foi no quarto do menino, do meu menino, do Lucas e do Eliabe. E eu vi que quando ele foi pro quarto do Lucas, o Lucas fez começou a fazer assim. Aí daqui a pouco o Eliabe quando os dois estavam ele saiu dali e foi pro quarto da minha sogra. Quando foi pro quarto da minha sogra começou aí eu vi os demônios. Tipo, foi para atormentar o meu filho, o outro depois foi pra minha sogra. Quando eu fui lá, eu vi esse demônio. Pequeno, ele tinha um chifre no meio da testa, sabe? E eu repreendi, eu falei, Satanás, o que você está fazendo aqui? Eu repreendi, mas sabe quando parece uma bomba explode assim, uma coisa assim muito... E ficou um cheiro assim estranho, sabe? De enxofre, e eu repreendi aquele demônio.
Então, eu vejo muitas coisas, inclusive minha esposa também tem batalhas assim, né? E às vezes eu estou de madrugada colocando a mão nela e repreendendo. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em Foz do Iguaçu e nós estávamos no 5º andar e é muito quente lá no verão, quente demais. E a gente dormia com a janela aberta, Jackson. E a cama ficava assim, com os pés para a janela. E lá nós estávamos passando uma luta assim grande, assim, mundo espiritual mesmo, sabe? E eu me lembro que a minha esposa se levantou na madrugada, assim, deu um pulo. Ela gritou e foi em direção à janela do 5º andar. Eu só peguei ela pelo cabelo assim e puxei. Ela ia cair do 5º andar. Meu Deus. Então, muitas guerras, assim, que a gente trava. E Deus está despertando a minha esposa agora para esse ministério. Ela está sentindo vontade, desejo e a necessidade de descer mais. De orar e jejuar, porque ela quer focar nesse ministério também de libertação. Libertação. Forte, forte demais. Como que o senhor descobriu esse teu chamado assim para a obra? Como que o senhor falou que o senhor frequentou a Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus todos esses anos ali, e agora o senhor está com a igreja ali, o Ministério Família Unida? Isso. E United Family? Church Night Family, né? É bonito o nome. Bonito o nome. E como que o senhor deu esse ministério pro senhor? Assim, eu até estava falando para os meninos na igreja domingo, foi domingo, acho que domingo, e eu disse assim que eu não queria, eu acho errado essa palavra abrir a igreja. Eu não concordo, isso é uma opinião minha, opinião de cada um. Igreja você não abre, ela nasce, né? É meu ponto de vista. É o senhor dá, né? Exato. Igual um filho, né? O senhor que dá os filhos, né? E eu assim, Deus falou assim, esta igreja nasceu no meu coração e eu estou te dando. Eu ouvi a voz de Deus. Eu estou te dando. O prédio é o berço. Né? Que você vai instalar a minha igreja, o berço vai estar ali para cuidar, né? Para dar o suporte, né? E eu não queria, Jackson. Diante de Deus, eu nunca tive isso no meu coração. Eu falo isso perante Deus. A minha esposa sabe disso. Porque como eu era conhecido, as pessoas diziam, pastor, o senhor tem um ministério forte, Deus usa o senhor, palavras, dons, porque o senhor não abre uma igreja. Sempre eu via muito, tive oportunidades de ministério, me ofereceram, quando eu estava na Assembleia de Deus. Me convidaram e eu não queria. Eu estava bem, porque é uma coisa muito séria. Sim. Eu levo muito sério isso. Tem pessoas que abrem igreja pensando em ganhar dinheiro, ou abrem, daqui a pouco fecha, e não é essa a minha visão. Não é essa. Tanto é, Jackson, que eu não tenho salário. Eu não tenho salário, né? Futuramente, quem sabe Deus vai me dar, mas eu foco mesmo nas pessoas. Só que isso aí, o que está em primeiro lugar para mim é as almas. O resto é consequência, não é verdade? Se você fazer as coisas certas. É verdade. E daí, eu saí de São José, fiquei 20 anos ali, eu vim para Curitiba. Daí trouxe a carta, não vou citar nomes assim para não, né? Sim, o pastor presidente na época, né? Aí daí ele me chamou para conversar, tudo certinho. E ele me ofereceu igrejas. Daí ele falou, você mora onde? Eu falei, eu moro no Cajuru. Daí ele falou, tem a igreja do Natália, tem a igreja São Domingos, tem a igreja Vilas Oficinas, tem a Petrópolis. Vai nessas igrejas, vê qual que alegra o teu coração, fala para mim, que eu coloco você para dirigir. Te enviava para lá. E eu vi uma carta bem recomendada do campo onde eu estava. Né? Eu, assim, esse pastor que está lá, pastor Ival, eu tenho muito a agradecer a ele. Não tenho nada. Foi um pai para mim, me ensinou tudo que eu sei, né? Foi uma bênção no tempo que eu estive ali, porque geralmente as pessoas saem falando do ministério, né? Falando isso, aquilo. Não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar. Coisas que eu não concordei, ficou para lá e vida que segue, né? E daí eu vim, daí quando eu falei para minha esposa, amor, vamos orar? Ela disse, vamos orar. Daí começamos a orar, tá? Eu, meus filhos, minha esposa, minha sogra também, para ver qual era a direção que Deus ia dar para nós,
né? Nós queríamos estar no centro da vontade de Deus. Mesmo tendo essas propostas ali, né? Você já tinha essas propostas e ainda assim você foi pro Senhor mesmo, foi buscar ali no Senhor a resposta. A palavra diz, né? O coração do homem faz planos, né? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Exatamente. Então, às vezes, o teu coração talvez até se alegrasse, como Sim. o pastor falou para você, veja se alguma te alegra. E talvez se você fosse pelo teu coração, o coração do homem é enganoso, né? Sim. Talvez você estava aí em alguma dessas igrejas, Sim. mas o Senhor tinha algo, né? E você foi para os pés do Senhor, Sim. e aí o Senhor mostrou para essa igreja. Daí, o que acontece? A gente começou... Eu entrei numa das igrejas que ele tinha falado e o meu coração fechou. E aí, meu coração fechou, porque, tipo assim, eu era assembleano roxo, o assembleano estava no tutano do meu osso. Tá? Tanto é que o meu estilo ainda é aquele estilo, né? E daí, Deus falou assim, acabou o ciclo. Aí a gente orando, e eu me lembro que eu ouvi no meu WhatsApp um prefixo, acho que é prefixo celular, né? Nunca tinha visto aquele prefixo, aquele telefone. Aí eu fui ver, aí a pessoa falou assim, meio puxado assim, praz do Senhor, pastor Clayton, não sabia nem falar o meu nome. Eu falei, mas quem que tá falando? Né? Falou, missionária tal, é da Alemanha. Eu falei, o quê? Da Alemanha? Deus manda lhe dizer, andarão juntos se um não tiver de acordo? O seu tempo, o seu ciclo acabou. Deus tem coisa nova para o Senhor. Desligou. Uau. Falei, o que é isso? Falei, meu Deus do céu. Tá, a gente tava orando. Aí daqui a pouco uma mulher acho que não sei se é Portugal, também falou a mesma coisa. Aí eu tava na Assembleia de Deus ainda, e fui pregando no Araguaia. Até acho que a irmã Paula vai ouvir isso aqui. Aí eu preguei e foi uma bênção. E vim logo para casa. Na segunda-feira, eu preguei no domingo, na segunda-feira, a irmã Paula ligou para mim. Pastor Clayton, como é que o senhor tá? Eu falei, tô bem, graças a Deus. Pastor Clayton, o senhor veio pregar aqui, Deus tinha me dado uma mensagem profética pro senhor. E fazia tempo que eu não via ela. Nossa. E daí, eu falei, meu Deus. Eu falei, tá, podemos orar? Eu falei, podemos. Aí começou a orar e Deus tomou a boca dela. E disse, filho meu, estou eu mudando tudo na sua vida. Quando diz tudo, é tudo, né? Tudo é tudo. Tudo. Os homens, os engravatados, tentaram te enganar. Uau. Só que eu tenho um novo projeto para sua vida. Acabou o ciclo onde você está. E falou muitas coisas no ministério. Eu falei, meu Deus do céu. Um de lá, de cá. Eu falei pra minha esposa, amor, e agora? Aí tô eu lá, o meu filho fazendo... Se tiver hora que você falar para me parar aqui, eu paro, tá? Não, tá tranquilo. Aí o Eliabe, ele foi fazer a carteira do motorista, fui levar ele. Aí o Eliabe lá fazendo teste, aí eu lá, o celular tocou, mandaram uma mensagem para mim no WhatsApp. Umas fotos de um prédio por dentro cheio de carvão. Aí eu, meu Deus, o que é isso? É o pastor Clyde, falei, ele mesmo. O senhor está atrás de um prédio para abrir uma igreja? Eu falei, não, moço, não tô, não. Ah, mas passaram para mim, eu falei, não tô. Falei, mas vou mandar as fotos de fora do prédio. Quando ele mandou as fotos de fora, Jackson, era do prédio que eu já vinha orando há mais de 7 anos. Nossa. E eu passava em frente, quando eu vinha do campo de São José, a gente passava e dizia para minha esposa, amor, não sei o que é, mas algo me chama para dentro deste prédio. Eu falei, fui bem claro com minha esposa. Aí a hora que eu olhei aqui, eu disse, meu Deus, esse prédio, eu já vinha orando. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei para minha esposa. Aí procurei a imobiliária, procurei a dona, tá. Aí o rapaz falou assim para mim, o senhor tem que dar um cheque calção de 15 mil e o aluguel 5.300. Falei, não tenho nada. Caríssimo. Daí eu olhei, daí fui lá conhecer o prédio, né? Postamos até o vídeo domingo no aniversário, primeiro vídeo, cheio de carvão e nós conversando. Aí olhei para aquilo tudo, daí eu falei para ele, 15 mil, muita coisa, não dá. Aí eu mandei uma mensagem para a proprietária mesmo. Falei, te agradeço, obrigado por nos atender, mas para mim não dá, isso aí para mim não. Eu não tenho condições financeiras, eu não tenho. Aí eu vi que ela viu, visualizou e passou uns 40 minutos, acho, 45 minutos. O rapaz do imobiliário ligou para mim.
Falou, escuta, você mandou mensagem para a proprietária? Eu mandei, agradecendo, obrigado. Falou, pois é, ela falou para mim que o senhor não precisa dar os 15 mil cheque calção. Nossa. Falei, como assim? Se o senhor tiver os 5.300, falei, bom, diminuiu a mas eu não tenho 5.300. Mas já caiu 60%. Meu Deus! Aí eu disse, meu Deus do céu, daí tá. Aí eu tava lá, eu fui ver, não sei o que eu fui ver lá não sei se foi no prédio, eu não tô bem lembrado. Era na hora do almoço, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiz o prato, aí mandou uma mensagem, MS, Mato Grosso do Sul. Aí era um rapaz, o nome dele é Loriel, né? Ele falou, pastor, Deus me inquietou aqui, o que eu posso fazer pelo senhor? E eu disse, como assim? Uhum. Aí, e eu tinha ouvido o rapaz falar, tem que ter 5.300. Sem falar daquele rapaz. Exatamente. E eu ali, eu falei, meu Deus, mas como assim? E esse rapaz, eu acho que ele devia ter uns 15 anos, não sei, não estou lembrado da data, tô ruim de data. Quando eu preguei em Mato Grosso, ele se converteu. Hoje ele deve estar com seus 36, 37 anos hoje. Uhum. Se converteu ele, o irmão dele e o pai dele. Todos estão servindo a Deus. E Deus abençoou tanto ele, que Deus me usou para falar com ele sobre a vida financeira, espiritual, familiar. Hoje ele é casado, tem filho, inclusive ele vai ser papai de um menino, né? Agora. Daí, ele falou assim, pastor, Deus tem me abençoado muito. Eu falei, que benção. Hoje eu sou gerente geral aqui do estado de Mato Grosso, do Sicredi, do banco. Eu falei, poxa, que benção, Deus abençoe. Ele falou, pastor, manda o seu Pix para mim. Eu falei, tá bom, mandei. Aí comecei a comer, tá. Chegou a notificação, eu fui abrir. Quando eu fui abrir, 5.300. Nossa, Deus é perfeito. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Eu falei, amor, olha isso aqui. Fiz assim pra ela. É o valor do aluguel. Eu falei, amor, mas eu não tenho cadeira, não tenho público, não tenho nada, nem gente. Uhum. Tem que pintar, tudo sujo de carvão para tudo. Aquelas paredes eram pretas, já. Uhum. Chão, assim, sabe? É um depósito de carvão. Meu Deus. Aí, tá, e passou os dias, uma mulher falou assim, pastor, seguinte, o senhor tá precisando de tal coisa, assim, sensado? Falei, a gente sempre precisa, né? Eu vou lhe dar um púlpito. Um púlpito. Comprou um púlpito acrílico com mesa de São Paulo, mandou entregar em casa. Meu Deus. Falei, tem um aluguel, tem um púlpito, tem a mesa. Falei, mas falta cadeira. Aí o irmão falou assim, pastor, eu vou mandar 80 cadeiras pro senhor. Eu falei, eu tenho dinheiro, tenho púlpito, tenho as cadeiras. Eu falei, agora falta o som. Aí a irmã falou assim, pastor, meu esposo falou que vai doar o som para a igreja. Nossa. Aí eu falei, mas tem que pintar isso aqui. Aí o próprio rapaz da imobiliária, eu falei, tem que pintar isso aqui. Ele falou assim, assim eu vou mandar um rapaz pintar, mas falei, vai demorar muito. Eu falei, faz o seguinte, você dá tinta e eu pinto, eu sou pintor, que é meu filho. O senhor pinta? Eu falei, pinta. Aí me deu tinta de piso, pintei tudo, deixei lindo. Eu e meu filho. Trabalhando e meu sobrinho na época. Deixamos tudo bonito. Eu falei, bom, dinheiro do aluguel, púlpito, cadeira, som, pintado. É só marcar a inauguração. Que mais eu não tenho que fugir. Qual a resposta mais seguiria, né? E eu mesmo assim ainda estava duvidando, Jacques. Porque, que nem eu falo, eu não tinha isso no meu coração. Deus sabe. Aí eu abri, no primeiro dia estava cheio, até tem as fotos. Se converteu 3 pessoas. Das 3 pessoas que converteram, estão lá. Olha que benção. Uma delas é o Isaías, meu cunhado, que é evangelista da igreja. Olha isso. Então, ali começou. Aí Deus começou a salvar. E o interessante ali, que, por exemplo, assim, as pessoas que Deus salvou estão ali. Uhum. Entendeu? Sim. Por exemplo, aí chegou lá um menino, me lembro até hoje, um beijo no teu coração, Edson, Paloma, vocês são meus filhão, vocês vão ouvir esse podcast. Ele chegou lá, largador, tudo daquele jeitão, né? Uhum. Aí eu preguei, ele aceitou Jesus junto com ela. E eu comecei. E eles não eram casados no papel ainda. Uhum. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, ajude eles. Coloque eles para ajudar na porta, tudo. Mas se fosse com a minha cabeça antigamente, religiosidade, tem que casar, né? Uhum. Não pode, pipipi. E Deus me deu uma estratégia. Aí eu falei, você vai, tá. Comecei a trabalhar ali com eles, começou a trabalhar e eu vi uma mudança neles. Uma coisa tremenda, sabe? Mudança deles. Aí foi mudando. Aí a irmã dele, que eu tinha pregado no São Justo Tadeu, quando eu dirigi a igreja, fiz uma cruzada lá, ela se converteu, ela começou a ir ali. Nossa. Aí eu disse, meu Deus do céu.
Aí o cunhado dele era católico, foi ali. Aí eu pregando, Deus me usou, ele aceitou Jesus ali. Aí começou a família, daí veio a mãe, veio outro irmão, veio outro cunhado, e começou a vir. Aí esse menino, eu comecei a ajudar ele. Aí num dia ele chegou e disse assim para mim, pastor, eu não sei, o senhor não falou nada para mim, mas eu estava aqui orando, falando com Deus, esses alargadores estão me incomodando. O que o senhor acha? Eu falei assim, eu não acho nada. Uhum. É o Espírito Santo, né, que faz, né? Não é por força nem por violência, não, né? Não. Se eu tivesse imposto, ele tiraria. Mas a primeira oportunidade ele voltaria a usar. Sim. Porque o homem, a palavra nossa, não tem poder de convencer. Né? Aí ele tirou e nunca mais usou, Jackson. Aí casou. Olha só. Batizei os dois. Nossa, que benção. Estamos em comunhão, sabe? Aí a irmã dele batizou, o cunhado batizou, estão em comunhão, estão na diaconia. Então, assim, a mãe reconciliou, o outro irmão aceitou Jesus, a irmã, e Deus começou a salvar as pessoas. E Deus me deu estratégia. Você já pensou, diz, não, você tem que casar, fica lá, esse negócio, aquela religiosidade, sabe? Sim. Não, Deus me deu uma estratégia diferente. Até fala assim, o senhor fica dando oportunidade para pessoas amigadas. Eu falei, meu filho, o que só que tem que provar é um papel, isso é fácil, eles vão lá e casam. Portanto, ele está bem com Deus. Sim. Ele já vive uma vida de casado. Né? E Deus foi tão bom que Deus honrou aquela sinceridade minha com eles. Então, eu vou ajudar você, independente se vão falar, não falar, você vai trabalhar. E hoje eles estão em comunhão, servem a Deus. Aí a gente abriu a igreja. Hoje a igreja, Deus está mandando pessoas. E assim, Jackson, a nossa igreja, a gente não fica fazendo aquela propaganda, aquela coisa de, sempre aquelas propaganda. Meu filho faz a mídia, ele faz os cartazes, tudo, né? Ele gosta do que ele faz. A gente não tem aquela divulgação em massa, assim. Mas, assim, até quem passa em frente da igreja só vê uma placa. E vê pintado. Uns dizem, será que é igreja? Será que é o quê? Não tem aquela... como marketing ali. Né? Uma definição, aquela coisa de igreja, assim. Quem passa ali... qual que é a minha oração? Senhor, que cada pessoa que passa em frente aqui veja que aqui é uma igreja e entre para dentro. E Deus tem ouvido a minha oração, porque Deus tem mandado pessoas assim. Tem um negócio de shootbox lá, de luta, um casal que está lá congregando com a gente, encostava o carro em frente da igreja. Daí ela falou assim para o esposo dele, para o esposo dela, você quer que é uma igreja, meu amor? Eu disse, não sei. Mas tá ali o nome, não sei. Aí disse que ela começou a seguir a igreja. Aí ela foi num culto no domingo. No culto domingo, Deus falou com ela. E hoje é Eduardo e Johnny, ele toca o teclado e ela canta. Estão lá. Então, assim, Deus está enviando as pessoas. Então, eu sempre digo que as pessoas que Deus envia lá, Jackson, é aquelas que fazem parte do grande propósito desse ministério. Porque esse ministério vai estar em toda Curitiba, fora de Curitiba e fora do Brasil. Deus falou comigo. Amém. Tá? Então, as pessoas que Deus envia para lá é que faz parte desse propósito. E graças a Deus, Deus tem enviado pessoas de Deus lá, que nós estamos procurando fazer... cuidar deles, ajudar a orar e passar aquela experiência, aquilo que no ministério que eu aprendi tudo, estou passando para eles. O senhor contando esse testemunho desse casal, né? Do menino do alargador, né? E o senhor deixar eles fazer a obra ali, servir na porta, fazer alguma coisa, né? Deixar eles trabalhar dentro da igreja me fez me recordar do meu início, da minha conversão. Quando eu comecei a frequentar os cultos, né? Era numa garagem, até comentei com o pastor ali a pastora Noêmia, né? E ali eu comecei a frequentar aqueles cultos e eu fumava na época. E aí os jovens me chamaram pra tocar, falaram, você toca e tal, então vem tocar com a gente, né? Eu falei, mas eu fumo, né? Aí eu falei, mas é só pra ensaiar, vamos lá. Peguei o violão e tal, fui pra igreja no sábado. Na igreja, né, a garagem ali, né? E ali eu comecei a ensaiar e tal. E aí teve o dia que a gente ia tocar o culto dos jovens, né? E aí falei pra pastora, pastor, mas eu não posso tocar. Porque eu ainda fumo, né? Eu falei assim, eu não acho certo, né? Eu tá fumando e daí cantar na igreja, né? E a pastora falou assim, tem problema não. Ela falou assim, você vai cantar, você vai tocar, e se alguém falar alguma coisa, manda vir falar comigo. Ela falou assim, porque Deus é que vai te libertar. Não é ninguém que vai te libertar, é Deus. E aí aquilo ali ficou assim no meu coração, sabe? E faltava alguns dias ainda pra gente
pra gente tocar, né? E aquilo começou a queimar. Eu falei, puxa, mas eu não posso chegar nesse dia e eu tá fumando ainda, né? E assim, o Espírito Santo, né? Foi me incomodando, até que chegou no dia, eu falei assim, não, eu não vou fumar. E tipo, 2 semanas antes ali, eu não fumava mais já. Eu falei, pastor, faz 2 semanas que eu não tô fumando. Eu falei que Deus ia te libertar, né? E ali, assim, não foi... Não que eu nunca mais fumei, né? Depois daquele dia. Mas até o dia da oportunidade ali, eu não fumei. Depois passou-se mais um tempo, assim, o Espírito Santo foi tentando trabalhar comigo, até que eu consegui parar de fumar. E aí, tipo, me converti, me batizei. E aí as pessoas falavam, né? Ah, mas tá tocando na igreja, mas não é... E ela falou, pode falar comigo, manda vir falar comigo. Então, tipo assim, esse amor, né? Esse carinho, esse abraçar, eu aprendi isso com ela, né? Então, depois eu fui líder de ministério de louvor, onde tinham pessoas que estavam no ministério de louvor e fumavam. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu falei, se alguém falar alguma coisa... pode mandar vir falar comigo, porque eu vou te proteger, eu vou te auxiliar, porque eu fui ajudado assim, eu fui amado assim, né? Porque as pessoas, elas veem o cigarro, principalmente, né? É um pecado que tem cheiro, né? Então a pessoa que fuma, ela chega no ambiente, não tem como ela falar, não, eu não fumo, eu não fumei. Você vai sentir o cheiro do cigarro, né? E eu falava para as pessoas, eu falei assim, qual que é a diferença do pecado dela? Porque o dela tem cheiro? E o teu não tem cheiro? Então o dela a gente sente o cheiro e sabe. Mas o teu você também tem pecado, mas ninguém sente o cheiro do teu pecado, então ninguém fala. E aí, tipo, a gente arruma brigas, né? Assim, por não ser religioso, a gente acaba arrumando brigas com gente grande, né? Mas enfim, esse é um assunto para um outro momento. Pastor, tá muito boa a nossa conversa. Eu tenho certeza que vou ter que chamar o pastor outras vezes aqui pra gente... poder aproveitar mais a tua história, né? Mas eu gostaria que o pastor deixasse uma palavra para quem está assistindo a gente e para a gente caminhar para o fim do nosso podcast. Tá, uma palavra que gostaria de deixar para os irmãos por exemplo, você que vai ouvir esse podcast. Quem sabe você passou por várias igrejas e não se adaptou em nenhuma delas. Eu acho assim, como a gente quer uma oportunidade, a gente também tem que dar uma oportunidade para as pessoas, né? E a oportunidade que você pode dar para uma igreja que você vai visitar, uma denominação, não sei. Vá até esta igreja e não olhe para as pessoas, mas esteja ali para cultuar a Deus e adorar a Deus neste ambiente. Independente se as pessoas vão olhar para você ou não vão olhar ou vão julgar, mas vá até lá e tente sentir Deus neste ambiente, tente agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Porque o trabalhar de Deus, ele não é da noite para o dia. O trabalhar de Deus é dia após dia, né? Aí a pessoa diz, mas eu primeiro vou na igreja lá, primeiro eu quero deixar de fumar, primeiro eu quero deixar de beber, aí eu vou. Não, você nunca vai. Vá bebendo. Essa hora nunca chega, né? Nunca chega. Eu fumo, vai. Eu estou usando droga, vai lá. Porque neste ambiente espiritual é que Deus transforma, é que Deus desintoxica, né? Que Deus dá direção, né? Dá direção, que Deus trabalha, que Deus faz. Então vá desse jeito mesmo. Dê uma oportunidade para si mesmo em poder experimentar este ambiente espiritual e deixar Deus entrar na sua vida, para Deus limpar, tirar alguns sentimentos do teu coração, da tua mente. E quando você abrir o olho, você vai estar envolvido. Foi o que aconteceu com um rapaz que é esposo da irmã Kathleen. Ele dizia, eu sou católico, eu só aceitei Jesus, sou católico. Eu disse assim para ele, você vai se envolver tanto na igreja, quando você abrir o olho, você já vai estar envolvido e você vai dizer, meu Deus, já estou envolvido. Foi o que aconteceu. Ele católico, coloquei ele para cuidar dos carros, cuidei ele para colocar na porta, coloquei, fui colocando. O que aconteceu?
Quando ele foi ver, ele disse, meu Deus, já estou fazendo tudo isso, mesmo católico. Aí disse, agora não tem para onde correr. Aí o que aconteceu? Aceitou Jesus, desceu as águas, e hoje eu vou levar agora, o mês de novembro, vou levar ele ao diaconato. Então, a pessoa vai para a igreja, não vai assim, primeiro eu vou deixar de fazer tal coisa, ou vou parar de fumar. Não, vai assim mesmo. Vai. E outra coisa, não tem igreja perfeita. Sim. Não existe pastor perfeito, entendeu? A igreja é um ambiente assim, que tem pessoas feridas, machucadas, estão tentando ali se curar, não é verdade? Estão tentando se curar, estão tentando. Então vá lá, converse com o pastor, participe de um culto, veja, sinta o ambiente, sinta Deus, porque eu tenho certeza que se a pessoa for com essa mentalidade de estar ali para agradecer, não olhar para os lados, Deus vai trabalhar de uma forma que quando ela abrir o olho, ela vai estar ali fazendo parte daquele corpo e servindo a Cristo de coração. Amém. Essa palavra, porque eu vejo isso muito acontecer, Jacques. Vejo muito. Hoje, assim, a terceira pergunta que mais fazem para mim, fora como é que Deus fala ou do meu testemunho, é tipo assim, eles fazem a pergunta assim para mim, a tua igreja é igual às outras? É essa a pergunta que eles mais fazem para mim também. É igual às outras? Porque se for, eu não vou. Né? Então, para a pessoa saber como que é o ambiente, como que é a igreja, como é o ministério, ela tem que estar lá. Não Não é verdade? precisa experimentar, né? Experimentar, você vai namorar, você começa a conhecer a namorada, né? Não é da noite pro dia, você vai conhecendo. Sim. Eu sempre digo assim, dou conselho pros meninos assim, você tá namorando, veja como é que o teu namorado trata a mãe e o pai dele. Né? Os pais, né? Porque, queira ou não, no relacionamento ele dá sinais, né? É um espelho, né? Ele dá os sinais se aquela pessoa é ríspida, né? É grossa, ele dá sinais, né? Sim. Então, assim, eu sempre digo assim, vá na igreja, sinta o ambiente lá, né? Sirva a Deus, porque uma coisa que a gente bate muito na nossa igreja, a pessoa chegou ali, a gente já vai abraçar, seja bem-vindo, quer uma água, tudo bem, fique à vontade, é esse o nosso diferencial. Então vá para a igreja, sirva a Deus, a nossa igreja. Deixa o endereço da igreja, pastor. O endereço fica aqui no bairro Cajuru, né, em Curitiba, rua Amador Bueno, número 888. Né? Nossos cultos ali é terça-feira, culto de oração e ensino. Culto da Vitória, né, que é sexta-feira, começa às 20 horas. E no domingo, culto de louvor e adoração, começa às 18 horas e termina às 20 horas. Venha fazer uma visita na nossa igreja, uma igreja abençoadíssima. Uma igreja, a frase nossa é acolhimento sem julgamento. Amém. Glória a Deus. Pessoal, estamos chegando mais a um finalzinho do nosso FioliCast. Hoje estivemos com o pastor Clayton Lima, um grande homem de Deus. Nós com certeza traremos ele aqui outras vezes para ele contar do testemunho dele. Tem um testemunho, né, poderoso, né, pastor? Ali é do seu pulmão, né? Mas isso aqui vai ficar só de spoiler para vocês. Na próxima ele vai contar o testemunho completo aqui. E você que assistiu até aqui, compartilha com um amigo esse testemunho maravilhoso. Curta as nossas páginas, siga a gente nas nossas redes sociais e Deus abençoe a sua vida.